De forma ainda carinhosa e especial, cumprimento os inúmeros irmãos e irmãs diocesanos e diocesanas que estão reclusos em suas casas devido à quarentena imposta pelo novo coronavírus, ou Covid-19, que gostariam de estar aqui conosco. Sintam-se mais uma vez acolhidos em espírito. Que desde a Alvorada do Gurgueia, a Cristalândia, de Santa Filomena, Avelino Lopes, sintam-se todos abraçados por nós que aqui estamos. Nós formamos neste dia um só coração para rezarmos juntos, agradecendo, louvando a Deus e pedindo suas graças para a nossa igreja particular de Bom Jesus do Gurgueia e para todos quantos nos ouvem e assistem nesta data tão significativa. Meus queridos irmãos e irmãs, coragem. Como vocês bem sabem, as ovelhas do meu rebanho conhecem, o pastor, Dom Marcos, não é do meu costume fazer leituras de homilias. Costumo fazer as homilias de maneira espontânea. Hoje peço desculpa a vocês de fazê-la assim de maneira lida, porque se trata de datas, referências e de registro também deste momento. E peço a vocês que nos acompanhem atentamente nessa reflexão. O evangelho de hoje que acabamos de ouvir, tão bonito, Jesus nos convida à oração. E nos dá este recado de que se estamos em comunhão com os irmãos, estamos também em comunhão com Ele, através do perdão, através do amor. E São Paulo que nos exortou a uma vida de missão e desprendimento no anúncio do Santo Evangelho. São palavras encorajadoras para nós, hoje que aqui estamos celebrando. Com esta nossa celebração de hoje, comemoramos o aniversário dos 100 anos da prelazia de Bom Jesus do Gurgueia, criada pelo Papa Bento XV em 1920. Damos início ao nosso ano jubilar diocesano, Jequitibá e Rubi. E caminhamos de forma jubilar até o seu encerramento, no dia 3 de outubro de 2021, quando comemoraremos os 40 anos da elevação da prelazia ao grau de diocese. Comemoraremos os 40 anos da criação da Diocese de Bom Jesus, criada pelo Papa São João Paulo II, em 1982. Serão dois grandes acontecimentos. O título do ano jubilar diocesano, assim chamado, Jequitibá e Rubi, procura ainda que, de um modo muito limitado, expressar a nossa bela caminhada de igreja. O Jequitibá, árvore de sobrevivência centenária, nobre e robusta, simboliza os 100 anos de nossa vida da Igreja de Bom Jesus. Representa bem as raízes da firmeza da fé plantada pelos primeiros evangelizadores, frades mercedários, e fixada no coração do povo católico do sul do Piauí. O rubi, pedra preciosa e de coloração atraente, simboliza os 40 anos da diocese. Retrata bem a alegria e a jovialidade de uma igreja vibrante e atuante. Jequitibá e Rubi, portanto, simbolizam a Igreja de Bom Jesus do Gurgueia, que em meio aos muitos desafios do Nordeste brasileiro, segue firme e consolidando-se cada vez mais no decorrer da sua história. O ano de 1920, da graça de Nosso Senhor, trouxe grande alegria ao povo desta imensa região. Com a bula Ecclesiae Universae, carta apostólica do Papa Bento XV, de 18 de junho de 1920, foram lançados os alicerces do que no futuro viria a ser a nossa querida diocese. Reza assim o documento pontifício. O governo da Igreja Universal providenciou cuidadosamente para que a quantidade dos limites eclesiásticos do mundo católico
aumentasse, de modo que os limites das reduzidas dioceses fossem confiados a cada um dos pastores do pequeno rebanho de fiéis, e os próprios prelados pudessem exercer o munus a eles confiados mais facilmente em vantagem de seu povo. Em consenso com Dom Otaviano Pereira de Albuquerque, bispo do Piauí, e com o amparo da Carta Apostólica Ad Universas Ovis Ecclesias, de 27/4/1892, realizou-se a divisão e desligamento em comum acordo das seguintes paróquias da Diocese do Piauí: São Raimundo Nonato, Bom Jesus do Gurgueia, Parnaguá e Santa Filomena, nos limites das quais foi constituída a pequena prelazia Bono Ieso de Gurgueia de Piauí, Bom Jesus do Gurgueia do Piauí. Notem aqui, irmãos, que a nossa pequena prelazia foi chamada de pequena, e no entanto tão imensa, mas que para na época já era grande coisa criar uma prelazia, chamada de pequena. Para termos noção das necessidades da época, até sua constituição como diocese, a prelazia foi sufragânea da Arquidiocese de Belém do Pará e sujeita à autoridade eclesiástica do seu respectivo arcebispo, o venerável Dom Santiago Maria de Silva Coutinho. Passados 60 anos de história de vida de Igreja Prelazia, sucederam-se 4 bispos prelados titulares e colaboraram 3 bispos auxiliares, todos pertencentes à Ordem de Nossa Senhora das Mercês, aos quais fazemos memória nesta celebração e louvamos a Deus por suas vidas e dedicação missionárias. Rezamos para que, junto da glória do Pai, rezem por nós e por nossa caminhada de igreja. O primeiro bispo prelado a quem fazemos referência é Dom Pedro Pascoal Miguel, o primeiro a assumir o governo desta igreja. Ele governou de 1922 a 25. Pouco tempo. Dada a precariedade, ele adoeceu, e teve que logo partir da diocese. Segundo bispo prelado, Dom Ramon Vicente Harrison Abelo, governou somente no ano de 1927. Poucos meses, para termos ideia da precariedade, também adoeceu e teve que voltar para sua terra, para o Chile. O terceiro bispo prelado, e que merece toda a nossa reverência, foi Dom Inocêncio Lopes Santa Maria, que governou por 27 anos, de 1931 a 1958. E hoje, afamado por sua santidade de vida, caminha às honrarias dos altares. Podemos dar uma salva de palmas, né? A Dom Inocêncio Lopes, que ele interceda por nós do céu. O quarto bispo que tivemos, e conhecido em vida por muitos que aqui estão, foi Dom José Vasques Dias, bispo prelado e primeiro bispo diocesano. Colaborou como bispo auxiliar do prelado de 57 a 58. Depois assumiu como titular da prelazia e governou de 58 a 82. E ainda também assumiu e governou como bispo diocesano de 82 a 1989. Dom José foi o grande consolidador da prelazia e o responsável pela elevação, a sua elevação ao grau de diocese. A prelazia teve ainda mais 2 bispos auxiliares que muito colaboraram para a nossa organização pastoral. Dom Abel, que esteve aqui conosco, Dom Abel Afonso Nunes, de 1971 a 1975. E Dom Ramon Lopes Carroças, que colaborou como bispo auxiliar prelado, de 1979 a 1982. Depois,
colaborou como bispo auxiliar diocesano de 82 a 89 e assumiu como bispo titular diocesano, governando de 1989 a 2014, data de sua renúncia canônica e nomeação de Dom Marcos como sexto bispo diocesano. Muito devemos da nossa gratidão a Dom Ramon, de saudosa e recente memória. Dom Ramon pastoreou por 35 anos, praticamente todos esses 40 anos de história da diocese. A ele faremos ainda muitas outras justas homenagens ao longo deste ano jubilar, em especial no encerramento, onde celebraremos com grande solenidade os 40 anos da diocese. Dom José e para Dom Ramon, todos os nossos bispos, uma grande salva de palmas mais uma vez, né? Pela vida e dedicação. Queridos irmãos e irmãs, as primeiras décadas do século passado foram marcadas espantosamente por acontecimentos tão graves quanto os do início deste nosso século e milênio. O mundo estava mergulhando em uma crise econômica gerada pela Primeira Grande Guerra Mundial e saindo de uma pandemia sem precedentes na história. A humanidade na década de 20 começava também a vislumbrar, como nós hoje, as novas tecnologias da época, ainda analógicas. Nesta época se dava o aperfeiçoamento do rádio, que já vinha sendo bem difundido, e surgia a televisão. Com as primeiras transmissões ao vivo, o homem abandonava o campo e fugia em direção às cidades em busca de trabalho. Dava-se o início da era industrial. Em 1922, governava o presidente Epitácio Pessoa. Neste mesmo ano, faleceu o seu antecessor, o presidente interino Delfim Moreira, que completou o mandato do presidente eleito Rodrigues Alves, que, observem, morreu antes de sua posse, vítima da dura gripe espanhola, pandemia que assolou o mundo e fez mais de 50 milhões de vítimas. E para nos situarmos ainda melhor no tempo, no Piauí, governava o engenheiro João Luiz Ferreira. O Estado dava sinais de avanço e progresso. Entre os anos de 1920 e 24, se concluía a malha ferroviária de ligação entre Teresina e São Luís. E no ano de 1922, se destacava a inauguração das novas instalações da sede governamental, na chácara do Karnak, onde se encontra atualmente o Palácio do Governo. Foi neste contexto e cenário complexo que se deu a criação da Prelazia de Bom Jesus do Gurgueia em 1920. E passados 2 anos, em 1922, tomava posse o seu primeiro bispo, Dom Pedro Pascoal Miguel. Comparando o passado aos nossos tempos hoje, 2020, a humanidade vem atravessando uma nova pandemia do novo coronavírus ou Covid-19. Somos obrigados a uma rígida quarentena para se evitar um contágio maior do que o vivenciado no passado. E quanto aos avanços tecnológicos, vamos a passos largos. Nos valemos hoje de novas tecnologias, agora eletrônicas, que nos permitem a transmissão ao vivo das celebrações e reuniões, compartilhadas através da inovadora internet. Estamos aqui na era digital. A década de 1920 foi precedida, queridos irmãos e irmãs, pelas aparições da Virgem Maria em Fátima em 1917. Uma intervenção divina que alertava o homem dos riscos e consequências de seus graves erros e convidava todos à penitência e conversão. Apesar do aviso do céu, o mundo caminhou ainda por caminhos tortuosos. Após
a pandemia da gripe espanhola, agravou-se a crise econômica com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Depois veio o surgimento de ideologias nefastas como o nazismo e fascismo, que levaram à Segunda Grande Guerra Mundial em 1939. A criação e implantação de nossa prelazia se deu em tempos muito difíceis para a região e para todo o mundo. Ao iniciarmos nosso jubileu diocesano, queremos renovar a nossa fé, professar que a nossa esperança está em Deus, que não perdemos a alegria do anúncio do Evangelho. O mundo segue cometendo atrocidades contra a pessoa humana, como a fome, guerras, violência, ódios raciais, corrupção, perversão, indiferença, relativismo moral e religioso. E até mesmo a pandemia do novo coronavírus serve de pretexto para tirar vantagens egoísticas em detrimento da miséria, pobreza e morte de muitas pessoas fragilizadas e vulneráveis. A Igreja, através de seus bispos, padres, religiosos e religiosas e agentes pastorais, e através do incansável trabalho missionário pastoral da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, muito colaborou com o desenvolvimento humano e social de toda esta grande região, evangelizando, levando a esperança contida no anúncio da palavra de Deus aos cantos mais remotos deste sul do Piauí, prestando serviços de grande relevância social, principalmente na área da educação, geração de renda e saúde, com as suas escolas de qualidade, formação profissional, assistência ao homem do campo na agricultura familiar, oficinas profissionalizantes, principalmente na área da conscientização nutricional, com acompanhamento de famílias, o que fez salvar milhares de crianças da subnutrição e da fome. Quando as estruturas do Estado não conseguiam corresponder às mínimas necessidades dos cidadãos, durante décadas a Igreja supriu o seu papel. Passado um século de vida, queridos irmãos e irmãs, a humanidade segue com grandes avanços em todas as áreas da técnica e do conhecimento, mas ainda marcada e ferida pelo pecado, com grandes desafios no campo do desenvolvimento humano e em suas relações pessoais e sociais. É preciso que, ao comemorarmos neste jubileu os grandes feitos do passado, conscientes do nosso papel missionário, nós, diocesanos e diocesanas de Bom Jesus do Gurgueia, nos deixemos mover pelo amor com que Cristo nos amou. No amor por meio de tantos outros que gastaram a sua vida para que conhecêssemos e recebêssemos deste amor. E nos empenhemos em levar a todos o conhecimento do amor e do poder redentor da cruz de Cristo, capaz de gerar a reconciliação, regenerar o coração do homem e trazer a paz tão procurada. Portanto, queremos nesta celebração de ação de graças colocar nossa diocese, Estado e o país e o mundo sob a proteção da Virgem Maria, que em tudo também nos tem precedido e acompanhado. Consagrar nossas vidas à Virgem Mãe das Mercês, nossa copadroeira, Mãe libertadora dos cativos, para que ela nos seja propícia junto ao seu Filho e nosso eterno intercessor, o bom Jesus. Que a sentença de Deus sobre os atos da humanidade nunca pesem sobre nós e, como no passado, nos possam sobrevir catástrofes e sofrimentos. Irmãos e irmãs, este ano jubilar seja para nós um ano consagrado ao Senhor. Que não sejam concedidas as indulgências e graças de uma boa sentença. Que no juízo do bom Jesus, da boa sentença, padroeiro principal de nossa diocese, prevaleça a sua misericórdia
e experimentemos que vivenciar este jubileu seja para todos o já está, o hoje mesmo com Cristo, o paraíso. Parabéns à nossa querida Diocese de Bom Jesus do Gurgueia, que hoje comemora 100 anos da criação como prelazia. Nossa salva de palmas.